Hosana, Deus abre portas impossíveis hoje na sua vida. Neste momento, onde quer que você esteja, respire profundamente, e permita que o seu coração se aquiete. Pause por um instante. Afaste-se da pressa. Distancie-se do barulho. Deixe que o silêncio do céu encontre o silêncio da sua alma. Nada do que acontece agora é por acaso. Existe um propósito neste encontro. Existe um chamado neste instante. Existe uma graça sendo derramada enquanto estas palavras alcançam o seu espírito. Você foi trazido até aqui por algo maior do que você mesmo. Por uma necessidade que às vezes nem consegue nomear. Por uma dor que carrega em segredo. Por uma esperança que teima em não morrer, mesmo depois de tantas decepções. E Deus sabe. Ele sabe exatamente o que trouxe você até este momento. Hoje, um clamor se levanta diante do céu. Um clamor antigo, poderoso, eterno. Um clamor que ecoa desde as Escrituras, desde os tempos em que o povo de Deus gritava em meio ao deserto, em meio à escravidão, em meio ao impossível. Hosana! Salva-nos agora, Senhor! Este não é apenas um grito de desespero. É um ato de fé. É a voz de quem reconhece que, sem Deus, não há saída. Mas com Deus, sempre há esperança. Hosana foi o grito do povo quando Jesus entrou em Jerusalém. Eles agitavam ramos, cantavam, declaravam vitória antes mesmo de entender completamente o que estava por vir. Eles criam que algo grande estava acontecendo. E estava. Hoje, o mesmo clamor se ergue do seu coração. Talvez você não consiga colocar em palavras exatas o que precisa. Talvez você nem saiba mais como orar. Mas o Espírito Santo conhece a linguagem dos corações quebrantados. Ele traduz seus suspiros. Ele leva ao Pai cada pensamento interrompido, cada oração sem fim, cada súplica misturada com lágrimas. E Deus está ouvindo este clamor. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece as portas que se fecharam, e também conhece as chaves que ainda não foram usadas. O Senhor é o Deus que abre caminhos onde não havia estrada. É o Deus que transforma silêncio em resposta e espera em testemunho. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó se aproximando e o povo em pânico, não havia caminho. Não havia saída lógica. Não havia solução humana. Mas Deus abriu o mar. Quando Josué enfrentou as muralhas de Jericó, aquelas paredes altas, impenetráveis, construídas para nunca cair, não havia estratégia militar que pudesse derrubá-las. Mas Deus derrubou os muros. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, condenado à morte, sem defesa, sem escape, não havia nada que ele pudesse fazer para se salvar. Mas Deus fechou a boca dos leões. Quando os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente, acorrentados, destinados a serem consumidos pelo fogo, não havia como sobreviver àquele calor. Mas Deus caminhou com eles nas chamas. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, enterrado, em decomposição, além de qualquer possibilidade médica ou natural de retorno, não havia esperança. Mas Deus ressuscitou. O que todas estas histórias têm em comum? Uma coisa: portas impossíveis foram abertas. Situações sem saída encontraram um caminho. O que era definitivo foi revertido. O que estava morto voltou à vida. E o mesmo Deus que fez isso naqueles dias, é o mesmo Deus que está vivo hoje. Ele não mudou. Ele não enfraqueceu. Ele não se tornou indiferente. Ele continua sendo o Deus do impossível. Há portas na sua vida que pareciam definitivamente fechadas. Portas marcadas pela frustração. Portas seladas pelo medo. Portas trancadas pelo tempo. Portas que você bateu tantas vezes que seus dedos ficaram feridos. Portas que você implorou que se abrissem, mas permaneceram mudas. Portas que outras pessoas atravessaram com facilidade, enquanto para você permaneceram bloqueadas. Talvez seja a porta da saúde. Aquela doença que não vai embora. Aquele diagnóstico que te assombra. Aquela dor que nenhum médico consegue explicar ou curar. Você já tentou de tudo. Já orou tanto. E ainda assim, a porta da cura parece trancada. Talvez seja a porta da provisão financeira. As dívidas que só aumentam. O trabalho que não aparece. As oportunidades que sempre vão para outros. Você se esforça, você luta, você tenta, mas a porta da abundância parece ter uma barreira invisível. Talvez seja a porta dos relacionamentos. Aquela pessoa que você ama, mas que se afastou. Aquela família que se fragmentou. Aquele filho que se perdeu.
Aquele casamento que esfriou. Você já tentou conversar, já tentou consertar, mas a porta da reconciliação parece irremediavelmente fechada. Talvez seja a porta da paz interior. Aquela ansiedade que não te deixa dormir. Aquele medo que paralisa as suas decisões. Aquela tristeza profunda que você não consegue nomear. Você busca alívio, você tenta se distrair, mas a porta do descanso emocional parece bloqueada. Talvez seja a porta dos sonhos. Aquele projeto que nunca sai do papel. Aquele chamado que você sente, mas que parece impossível de realizar. Aquele propósito que te queima por dentro, mas que todas as circunstâncias conspiram contra. Você sabe quais são as suas portas fechadas. Você convive com elas todos os dias. Elas te lembram das suas limitações. Elas ecoam as vozes que dizem, não vai acontecer. Não é para você. Você não é capaz. Já passou o tempo. Mas hoje, o céu se move. Hoje, Deus age. Existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para plantar e um tempo para colher. Um tempo para esperar e um tempo para receber. E o seu tempo está chegando. Você plantou suas orações. Você regou com lágrimas. Você permaneceu fiel mesmo quando parecia que nada crescia. E agora, invisível aos olhos naturais, algo está brotando no mundo espiritual. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que derrubou muralhas, o mesmo Deus que mudou sentenças irreversíveis, está presente agora. Ele não está distante. Ele não está desatento. Ele não esqueceu de você. Ele toca as portas invisíveis. Ele gira chaves espirituais. Ele remove trancas que mãos humanas jamais poderiam tocar. Enquanto você dormia, Deus trabalhava. Enquanto você chorava, Deus conspirava a seu favor. Enquanto você esperava, Deus preparava. Existem movimentos acontecendo agora que você não pode ver. Conversas sendo conduzidas em lugares que você desconhece. Corações sendo preparados sem que você saiba. Portas sendo destrancadas nos bastidores da sua história. Aquilo que foi negado, aquilo que foi atrasado, aquilo que parecia impossível, começa a se mover neste instante. Porque quando Deus decide agir, nenhuma força pode impedir. Nenhuma palavra contrária prevalece. Nenhum obstáculo permanece de pé. Não importa quem disse que você não conseguiria. Não importa quantas vezes você falhou. Não importa quanto tempo já passou. Quando Deus decreta, tudo muda. Ele não precisa de condições perfeitas. Ele não precisa que você seja forte o suficiente. Ele não precisa que você entenda como ele vai fazer. Ele só precisa que você creia que ele pode. O céu declara, abra-se. Esta é uma palavra profética. Esta é uma declaração de autoridade. Esta é a voz do Criador sobre a sua criação. Abra-se a porta da provisão. Que os recursos venham de onde você nem imaginava. Que as oportunidades surjam de forma surpreendente. Que a abundância substitua a escassez. Que você experimente o cuidado sobrenatural de um Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, e que tem muito mais cuidado com você. Abra-se a porta da cura. Que a saúde seja restaurada. Que as células do seu corpo respondam à voz do Criador. Que aquilo que médicos disseram ser impossível seja revertido pelo poder de Deus. Que você seja testemunho vivo de que Ele ainda cura, ainda restaura, ainda faz milagres. Abra-se a porta do trabalho. Que as portas profissionais se abram. Que você seja visto por quem pode te promover. Que suas habilidades sejam reconhecidas. Que você encontre não apenas um emprego, mas um propósito. Que seu trabalho seja fonte de dignidade, alegria e realização. Abra-se a porta da reconciliação. Que corações endurecidos sejam amolecidos. Que orgulho seja quebrado. Que perdão flua. Que relacionamentos rompidos sejam restaurados. Que famílias separadas sejam reunidas. Que amor volte a reinar onde havia mágoa. Abra-se a porta do descanso. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a ansiedade seja substituída por confiança. Que o medo dê lugar à fé. Que você durma tranquilo, sabendo que Deus cuida de você enquanto você descansa. Abra-se a porta da paz. Paz nos seus pensamentos. Paz nas suas emoções. Paz nas suas decisões. Paz em meio à tempestade. Paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Abra-se a porta dos sonhos.
Que aquilo que Deus plantou no seu coração volte a pulsar com força. Que você tenha coragem para dar os primeiros passos. Que os recursos necessários apareçam. Que as pessoas certas cruzem o seu caminho. Que você veja Deus materializar aquilo que Ele mesmo te mostrou. Abra-se a porta da libertação. De tudo que te prende. De tudo que te limita. De todos os vícios, de todas as dependências, de todos os medos, de todas as memórias que te aprisionam. Que você seja verdadeiramente livre, porque é quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Tudo o que estava travado começa a destravar. Tudo o que estava parado começa a avançar. Tudo o que estava pesado começa a se aliviar. Você vai sentir. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai perceber que algo mudou. Que algo se moveu. Que uma resposta chegou de onde você não esperava. Que uma porta se abriu quando você já tinha desistido. E você vai lembrar deste momento. Você vai lembrar desta oração. Você vai lembrar que, em um dia aparentemente comum, o céu se moveu a seu favor. Deus entra nos lugares onde você não consegue mais entrar. Ele toca nas áreas onde você já não tem forças. Ele cuida do que você entregou com lágrimas. Existem batalhas que não são suas para lutar. Existem portas que não são suas para abrir. Existe uma parte que cabe a Deus, e somente a Ele. O seu papel é crer. É confiar. É permanecer. É não desistir mesmo quando tudo grita para você abandonar. E o papel de Deus é agir. É intervir. É fazer o impossível. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma oração caiu no vazio. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Deus guardou cada uma delas. Ele as colocou em um frasco, como diz o salmista. Cada madrugada que você passou em clamor. Cada momento que você dobrou seus joelhos. Cada vez que você escolheu continuar acreditando, mesmo sem ver. Tudo isso formou um testemunho. Tudo isso construiu caráter. Tudo isso preparou você para o milagre que está por vir. Porque quando a porta se abrir, você vai precisar estar pronto. Você vai precisar ter a maturidade que foi forjada na espera. Você vai precisar ter a fé que foi refinada no deserto. E você está pronto. Talvez você não sinta que está. Talvez você ainda se veja como fraco, como insuficiente. Mas Deus vê diferente. Ele vê um guerreiro que não desistiu. Ele vê uma pessoa de fé que permaneceu. Ele vê alguém digno de receber o milagre que ele preparou. O impossível começa a perder força agora. O medo perde autoridade. A ansiedade perde espaço. A esperança volta a respirar dentro de você. Você sente? É sutil no começo. É como uma brisa suave. É como uma luz pequena no fim de um túnel escuro. Mas está lá. A esperança está voltando. Não a esperança ingênua que nega a realidade. Mas a esperança firme que reconhece que, mesmo na realidade mais difícil, Deus é maior. Há um novo caminho se formando. Há uma resposta sendo preparada. Há uma porta que se abre no tempo exato de Deus. Não no seu tempo. Não quando você acha que deveria ser. Mas no tempo perfeito, onde tudo se alinha, onde tudo faz sentido, onde você olha para trás e reconhece, foi exatamente quando precisava ser. Mesmo que você ainda não veja, o céu já está trabalhando. Existem anjos sendo mobilizados. Existem corações sendo preparados. Existem circunstâncias sendo alinhadas. Existe um plano em movimento. E você é parte desse plano. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é insignificante. Você é amado. Você é escolhido. Você é importante para Deus. A presença de Deus envolve este momento. A paz substitui a angústia. A fé se levanta novamente. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa saber que Deus está com você. Ele estava com você quando tudo começou. Ele estava com você quando tudo desmoronou. Ele está com você agora. E Ele estará com você quando a porta se abrir. E você não caminha mais sozinho. Deus vai à frente. Ele prepara o caminho. Ele sustenta cada passo. Como Ele fez com Israel no deserto. Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Maná todas as manhãs. Água da rocha. Sapatos que não se gastavam. Provisão constante, presença constante. Ele fará o mesmo por você. Do jeito dele. No tempo dele. Mas Ele fará. Hoje, o clamor é ouvido. Hoje, a porta se abre.
Hoje, algo impossível começa a mudar. Não amanhã. Não na semana que vem. Hoje. Porque hoje é o dia que o Senhor fez. E Ele decidiu que seria um dia de transformação para você. Receba essa verdade no seu coração. Não com a mente apenas, mas com o coração. Deixe que ela penetre fundo. Deixe que ela crie raiz. Permaneça em fé. Mesmo quando os olhos naturais não virem mudança imediata. Mesmo quando as circunstâncias parecerem contradizer. Permaneça. A fé não é a ausência de dúvida. A fé é a decisão de confiar apesar da dúvida. A fé é continuar andando mesmo quando o chão parece incerto. Confie no agir de Deus. Confie no caráter dele. Confie na bondade dele. Confie no amor dele por você. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. O que ele disse, ele fará. O que ele prometeu, ele cumprirá. Hosana. Deus abre portas impossíveis hoje na sua vida. Esta não é apenas uma oração. É uma profecia. É um decreto. É uma verdade sendo liberada sobre a sua história. As portas estão se abrindo. As correntes estão se quebrando. Os caminhos estão sendo preparados. Você vai ver. Você vai testemunhar. Você vai viver o impossível se tornando real. E quando isso acontecer, você saberá que não foi coincidência. Você saberá que não foi sorte. Você saberá que foi Deus. E o seu testemunho será poderoso. A sua história vai inspirar outros. A sua fé vai contagiar multidões. Porque Deus não faz milagres apenas para resolver problemas. Ele faz milagres para revelar quem Ele é. Para que todos saibam que Ele é real, que Ele é poderoso, que Ele é amor. Agora, à medida que esta oração chega ao fim, não deixe que a fé termine aqui. Leve essa confiança com você. Carregue essa esperança no coração. Medite nestas verdades. Nos momentos de dúvida, lembre-se, Deus está abrindo portas. Nos momentos de medo, declare, Deus vai à minha frente. Nos momentos de cansaço, descanse, Deus está trabalhando enquanto eu espero. E quando a porta se abrir, e ela vai se abrir, celebre. Dê glória a Deus. Compartilhe seu testemunho. Seja grato. Porque tudo que você viveu, tudo que você enfrentou, tudo que você superou, foi para este momento. O momento em que o impossível se curva diante do poder de Deus. O momento em que a sua história muda. O momento em que você atravessa a porta que sempre pareceu fechada. Hosana. Salva-nos, Senhor. E Ele está salvando. As portas estão se abrindo. O impossível está cedendo. A vitória está chegando. Creia. Confie. Permaneça. Porque o seu Deus é fiel. Amém e amém.